Gente, para quem não conhece o Fernando Figuinha, ele é médico e cardiologista pela Universidade de São Paulo, pela USP, sommelier profissional pela ABS Campinas e vice-presidente da ABS de Sorocaba, né? Então, não preciso falar mais nada. Fernando, a palestra é sua, segue o barco aí. Beleza. Então, eu montei alguns slides, uma coisa breve, baseado nas perguntas que a maior parte das pessoas fizeram aí. Então, eu vou tentar responder algumas coisas. Tem algumas coisas que não tem uma resposta clara ainda, então não precisa ficar ansioso, a gente conversa aí o que vocês quiserem. Eu não sei de tudo também, tem gente que sabe mais do que eu aqui, né? Então, a ideia é conversar e enriquecer o que todo mundo sabe. Eu vou começar a apresentação, então, para guiar mais ou menos o que a gente vai discutir. E daí, qualquer coisa, me dá um toque, eu interrompo. Eu não consegui ver o chat, porque eu vou estar na minha apresentação inteira. Então, qualquer coisa, dá um alô aí que eu interrompo e tiro o compartilhamento de tela e a gente conversa. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se está todo mundo... Estão conseguindo ver minha tela aí, não? Estou assistindo uma coisa sobre vinho. Está conseguindo ver a tela aí, pessoal? Tá tudo certo, né? Tá bom. Eu vou começar a falar da apresentação, não vai demorar muita coisa, só para introduzir. Então, a gente vai falar hoje de vinho e saúde, e eu acho que é um tema que muita gente quer saber qual que é a relação, se eu posso ou não tomar mais vinho do que eu já tomo atualmente. Então, primeira coisa, vinho é doença cardiovascular é a primeira causa de morte no mundo. Então, doença cardiovascular é infarto, derrame, então a gente sabe que no mundo inteiro é a principal causa de morte. E tem alguns trabalhos que mostram para a gente que consumir álcool, e aí tem estudo que mostra não só vinho, né, mas outros tipos de álcool podem reduzir esse risco. Parece que realmente vinho seria um pouquinho melhor, mas parece que álcool pode proteger de alguma forma. Por que protege? De onde que saiu essa hipótese, né? A grande hipótese surgiu nesse estudo que saiu no Lancet em 92, e foi o paradoxo francês, que começou a pensar que vinho talvez proteja alguma coisa. Essa aqui é a referência do artigo. Basicamente é assim, os franceses, eles consomem muita gordura saturada, fumam bastante, então eles têm muito fator de risco para infartar, para ter derrame, e apesar de tudo isso, o pessoal via que eles não tinham uma mortalidade maior do que as outras populações que tinham um hábito semelhante. E daí eles começaram a pensar o porquê. Por que será que eles não morrem tanto quanto os outros que consomem tanta gordura saturada, fumam tanto cigarro quanto eles? E daí começaram a pensar que talvez o vinho poderia ter algum papel para ajudar nessa proteção. Então, quando a gente vai ver o quanto que o pessoal consome de vinho por ano, a França está em segundo lugar, né? Portugal, quem me conhece sabe que eu sabe Portugal, né? Então, Portugal é sempre em primeiro lugar, mas a França é em segundo lugar aí, o maior consumidor de vinho do mundo. Esses são dados de 2018, bebe em torno de 50 litros por ano, per capita. Né? O Brasil está aqui embaixo, ó. Para quem não viu o Brasil está aqui, ó. 2 litros, agora na pandemia aumentou um pouquinho. Então, por que será que o vinho protege? Tem alguns trabalhos mostrando que o vinho aumentaria o HDL, né? O HDL é aquele colesterol bom que tiraria as gorduras da parede das artérias, etc. E o vinho também poderia ter um efeito de antiagredante plaquetário. O que é isso? Um termo médico, né? Antiagredante plaquetário é o AS. O AS infantil que a gente usa para um monte de gente para evitar infarto, para evitar derrame. Então, ele teria um efeito de afinar um pouco o sangue para evitar que as pessoas tivessem um infarto. Essas seriam as hipóteses por que o vinho protege. Né? O que a gente tem de estudo mais recente? Então, eu vou apresentar só um estudo, para não ficar falando um monte de coisa, né? Vou tentar ser mais breve. Então, esse foi o estudo maior que mostrou benefícios do vinho. Foi um estudo que saiu em 2017 no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, no JACC, né, que é uma das revistas mais importantes de cardiologia, e mostrou que, na verdade, eles pegaram 330 mil pessoas de 1997 até 2009. E daí eles foram ver como se comportaram essas pessoas. Eu vou comentar o porquê que esse não é o método ideal. Mas lá no começo, lá em 97, eles dividiram essas 330 mil pessoas em 6 grupos. O pessoal que nunca bebeu, que bebe bem eventualmente, que bebe socialmente todo final de semana, que bebe leve, moderado a muito. Só para ter uma noção, o que bebe muito, eles consideraram homem que bebia mais de 14 doses por semana, então mais do que 2 doses por dia, eu vou comentar o que é cada uma das doses, né? E mulher que bebia mais de 7 doses por semana. Então, isso que eles consideraram beber muito.
Então, aí já vai um limite para vocês pensarem no quanto vocês podem beber. Então, seria até uma dose para homem, para mulher, 2 doses para homem. O que esse estudo mostrou? Quem bebia pouco a moderado, então até no máximo 1 dose para mulher, 2 doses para homem, teve uma mortalidade 21% menor e 26% menos doença cardiovascular, menos infarto, menos derrame, as doenças cardiovasculares clássicas. Né? Quando pegaram só o grupo de pessoas que bebiam bastante, então que falavam que bebiam mais de 14 doses homem ou mais de 7 doses mulher, daí teve um aumento de mortalidade e um aumento de casos de câncer. Então, esse estudo tem as suas limitações, mas sugere que o vinho parece que protege alguma coisa. O álcool, na verdade. Aqui eles consideraram álcool. E eles mostraram nesse estudo também que o binge também aumentou a mortalidade. O que é o binge? O binge é aquele cara que não toma nada durante a semana e sábado e domingo ele vai lá e toma 12 latinhas de cerveja ou toma uma garrafa de whisky, que toma pelo menos mais de 5 doses em um dia da semana. Isso que a gente considera o binge, né? Que é um consumo muito alto num dia isolado. Então, mesmo quem não toma nada, tem gente que acha que pode acumular, né? Eu não bebi nada de segunda a quinta, então eu posso tomar, eu tenho um limite de 14 doses, então eu tomo 7 no sábado, 7 no domingo. Né? Não pode. Então, o binge também faz mal. Então, esse estudo mostrou isso, eu acho que foi interessante. Qual que é o grande problema desse estudo? Todos os estudos que são observacionais, que é igual esse daqui, você pergunta lá no começo, lá em 97, você pergunta para o cara, quanto que o senhor bebe? Então, ele fala, eu não bebo nada, bebo 1 taça por dia, bebo 1 garrafa por dia. Ele fala lá em 97. E depois, lá em 2009, 12, 13 anos depois, você vai ver quem teve câncer, quem infartou, quem teve derrame, quem morreu, etc. Mas você não sabe o que aconteceu nesses 12 anos. Então, essa é uma grande limitação de todos os estudos observacionais retrospectivos. Você olha o que o cara falou lá atrás, e daí agora, depois de 12 anos, você quer ver o que aconteceu. Então, não dá para jurar que o cara continuou bebendo a mesma coisa. Então, esse é um grande limitante. Por isso que a gente não pode bater o martelo, 330 mil pacientes. Então, certeza que o vinho protege, não dá para bater o martelo ainda, porque esse não é o método ideal. Deixa eu fazer um stop aqui, só para ver se tem alguma dúvida, ou se eu posso continuar. Está dando para ouvir direitinho aí? Ok, não? Alguma dúvida, ansiedade? Querem deixar para mais para frente? Não? Tranquilo? Bom, beleza, eu vou dar sequência aqui, então. Espera aí, deixa eu sair daqui. Pronto. Calma que ele saiu de vez aqui. Pronto. Tá vendo direitinho aí? A apresentação? Tá certinho, né? Então, vamos lá. Então, com tudo isso que a gente falou, parece realmente que o abstêmio, que seria esse cara aqui da esquerda, teria um risco um pouco maior do que quem tem um consumo moderado. É isso que esse estudo, que é o principal, o maior que eu mostrei, mas tem vários outros que mostram o mesmo resultado, sugere que parece que vinho protege alguma coisa. Mas a dúvida é, quanto que eu posso beber por dia? Será que eu posso beber à vontade? Esse estudo já mostrou que não é bem assim. Né? Então, a dose recomendada, e isso tem algumas divergências, mas em geral é 1 dose para mulher e 2 doses para homem. A dose, geralmente, o NIH, né, que é a Associação Norte-Americana de Saúde e tal, fala que é 15 gramas, que seria mais ou menos isso daqui, né? 10 a 20 gramas para mulher e o dobro para o homem. Então, 20 a 30 gramas para homem. Então, só fazendo alguns cálculos, você está tomando um vinho que é 12,5% de álcool, que não é um vinho muito pesado, 100 ml seria 10 gramas. Então, você poderia tomar um vinho leve, aí, 100 a 200 ml por dia para mulher, 200 a 300 ml para homem. Se for um vinho mais encorpado, um pouco menos que isso. Para facilitar, geralmente o paciente a gente cita como 150. 150 para mulher e 300 para homem seria o limite diário. Mas isso depende muito do tipo de vinho. Se é um vinho leve, se é um vinho muito encorpado, com muito álcool, se é um vinho de sobremesa. Então, não dá para generalizar assim. Então, o ideal é botar em gramas de álcool, mas a gente não vai ficar calculando isso. Então, seria 10 a 20 gramas de álcool por dia para mulher e 20 a 30 gramas de álcool por dia para homem. Beleza? Então, do vinho mediano aí, uns 150 ml para mulher e até, no máximo, uns 250, 300 ml para homem. Beleza? Se a gente for falar de outras bebidas, destilados em geral, whisky, etc., essa dose, que seria 1 dose no dia, seria 40 ml, o destilado, que tem 40% de álcool, e para a cerveja seria 330 ml. Então, a gente vai discutir, tem vários estudos, igual esse que eu mostrei, que mostra que o álcool parece ser protetor,
Mas o vinho tem muito mais do que só o álcool. A gente sabe que tem muito mais coisa de antioxidantes, resveratrol, polifenóis, etc., que parece ter um impacto a mais, além de só o álcool, que pode ter algum efeito protetor. Eu vou trazer uma tabelinha só desse livro que é para a gente que é cardiologista, é a Bíblia da Cardiologia, que é o livro-texto do Braund. É o livro principal de cardiologia, e tem um capítulo falando de álcool e saúde cardiovascular. E eu peguei uma tabela de lá porque seria a fonte mais confiável que nós cardiologistas usamos aí. Então, essa tabela é tirada exatamente desse livro. Então, eu não vou falar tudo isso aqui, mas só para vocês terem uma noção. Aqui no meio está o que acontece com o consumo leve a moderado de álcool, e aqui, consumo pesado, que seria 3 ou mais doses por dia. Então, uma dose para mulher, 2 doses para homem, como a gente falou, seria o consumo leve a moderado, que seria tolerável. Então, por exemplo, se a gente for ver HDL, HDL é o colesterol bom. Quanto maior o HDL, mais protege, mais tira a gordura das artérias, né? Então, o consumo leve a moderado pode aumentar o HDL. Se for ver o consumo pesado, também pode aumentar, mas muita coisa piora. Então, vocês vão ver que não dá para querer aumentar o HDL só com vinho, né? O que mais? O LDL aqui parece que reduz, tem um efeito neutro ou reduz, segundo os estudos. Então, do LDL, consumo leve a moderado parece que não interfere tanto, mas o HDL, que é o bom, sobe. O que mais que a gente tem? Agregação plaquetária, que é aquilo que eu falei, que é grudar as plaquetas. Quando a pessoa tem um infarto ou um derrame, geralmente machuca lá a parede do vaso e começa a grudar as plaquetas e entope o vaso. É isso que é o infarto ou o derrame. Por isso que a gente dá AS, dá vários remédios para afinar o sangue nesses pacientes. Então, o AS conseguiria ajudar o pessoal a evitar infartar de novo, quem já infartou, quem já teve derrame. Então, o vinho poderia ter um efeito semelhante de afinar um pouco o sangue, e talvez isso justifique um pouco do benefício do vinho. Então, isso seria mais um possível efeito benéfico. Com isso, doença coronariana, que seria tipo infarto, angina, etc., com consumo leve a moderado, tem estudo mostrando que parece que reduz um pouco, e morte súbita cardíaca também parece que reduz. Então, tem vários dados aqui do livro do Brown, que eu falei, a última edição, né, a 11ª edição. Então, parece que tem muita coisa que sugere aí que vinho protege. Mas, como já comentei, os estudos são todos desse estilo. Tudo retrospectivo, tudo cheio de viés. Então, é o que os estudos sugerem, mas a gente não pode bater o martelo ainda. Se você inventar de beber um pouco a mais, daí já é tragédia, né? Então, tirando esse HDL que melhora, a pressão começa a subir, triglicérides, que é outra gordura do sangue, começa a subir, piora a inflamação, tem uma chance grande de desenvolver coração fraco. Existe coração fraco, né? Insuficiência cardíaca, sobe o consumo de álcool, geralmente destilado, né? A arritmia aumenta muito com o consumo de álcool. Então, se você começa a beber álcool demais, qualquer álcool, começa a aumentar o risco de um monte de problema cardiovascular. Então, o que esse estudo mostra parece que protege um pouco, mas com cuidado. Não pode passar de uma dose para mulher ou 2 doses para homem. Então, teve gente que perguntou lá no aplicativo, no questionário lá, se tem aquela curva de U, né? A curva em J. Eu trouxe a curva em J só para explicar o que é. É basicamente isso que eu falei. O cara que não bebe nada teria esse risco de ter uma doença cardiovascular. Se o cara bebe leve a moderado, teria um risco menor. E se o cara começa a beber demais, daí aumenta bem o risco. Então, isso que é a curva em J que a gente fala, né? Então, parece que uma quantidade pequena de álcool e vinho pode proteger. Se você começar a abusar, daí a mortalidade, o risco de infarto, o risco de derrame fica maior do que quem não bebe nada, certo? O que tem no vinho? Por que a gente acha que o vinho pode proteger tanto assim, né? Então, o vinho é basicamente isso, a composição do vinho. Então, o vinho tem lá os 80% e 85% de água, que está em azulzinho aqui, pouco sugestivo, né? Tem uns 10 a 15% de álcool e tem uns 5% de outras coisas que tem coisa interessante aí no meio. Então, o que são esses 5% do vinho, né? Então, esses 5% do vinho seria isso daqui. Seria, tem um monte de ácidos, né? Ácido tartárico, ácido málico, glicerol. Tem várias coisas que compõem esses 5%. Mas o que nos interessa mais aqui essa pequena porcentagem aqui, que daí é menos de 1%, que são os fenóis, os polifenóis, né? Seria tanino, antocianino, flavonoide, etc. Então, os polifenóis, que são essas substâncias que a gente tem no vinho, principalmente no vinho tinto, eles são formados pelas plantas com um mecanismo de defesa. Então, quando a planta fica exposta a muito sol ou a muito fungo, etc., ele começa a tentar se defender para não morrer. E esses polifenóis são substâncias que a planta produz para se proteger. Então, é proteção para a planta, a princípio, que a gente pode depois levar para a gente, né? Então, tem várias classes de polifenóis, são 6 classes no total. O que mais importa seria as classes de flavonoides, que seriam as antocianinas, e os estilbienos, que é o resveratrol, que é um dos mais comentados aí em termos de proteção cardiovascular.
Então, quanto mais intensa a cor do vinho, maior é o conteúdo de polifenóis. Então, como que a gente conseguiria melhorar os polifenóis do vinho? Quero deixar meu vinho turbinado de polifenóis, resveratrol, etc. Então, a produção orgânica, a princípio, consegue aumentar o número de polifenóis. Então, você não dá muito... Essa é uma das coisas que protege, né? Você não dá muito defensor orgânico, não dá muita química, né, para proteger o vinho. Então, a uva tem que se virar sozinha, ela vai acabar produzindo mais polifenol. Mais insolação também dá mais polifenol. O Brasil, até esse é um dos pontos que ele traz os vinhos brasileiros têm bastante polifenol. Então, são vários pontos que podem indicar que a planta produziu mais polifenol e, por isso, teria um fator protetor maior, pelo menos em hipótese, né? Então, mostrando um gráfico aqui do Winefone, mostra que aquelas uvas parrudas, cheias de tanino que a gente conhece como Taná, Sagrantino, tem uma quantidade de polifenóis maior que Merlot e Cabernet Sauvignon, que estão aqui embaixo. Então, aqui a gente está falando do conteúdo total de polifenóis, não é só o resveratrol, é o total. Quando a gente vai falar do velho resveratrol, que todo mundo fala, todo mundo quer saber o que acontece, é um pouco diferente. Então, tem plantas que não tem tanto tanino, mas às vezes tem mais resveratrol do que a outra. Então, esse daqui é um trabalho que mostrou a quantidade em miligramas por litro de resveratrol de vários vinhos. E olha só, aqui, eu não sei se o cara era tendencioso na época, eu não peguei aqui, mas pelo menos o vinho que tinha mais resveratrol era o vinho de Borgonha, que é feito, em geral, vinho tinto de Borgonha, por Pinot Noir, que é uma uva que não costuma ter muito tanino, etc. Né? O Beaujolais está aqui também, que é feito geralmente pela uva Gamay, que também não costuma ter muito tanino. Então, não necessariamente o vinho mais encorpado, mais cheio de tanino, é o que tem mais resveratrol. Talvez tenha mais polifenóis, mas aí a quantidade de resveratrol não necessariamente é proporcional. Beleza? Eu fui atrás de dados do Brasil, então. Como que é a quantidade de resveratrol em vinhos brasileiros? Eu achei um artigo, que é de 2007, que mostrou várias análises de uvas plantadas aqui no Brasil, né, na Serra Gaúcha, de 1990 a 99. Você vê aqui que o Merlot, de 1999, foi o que teve maior quantidade de resveratrol. Aqui analisando o transresveratrol. E lembrando que 1999 foi uma safra lendária, uma safra histórica de grandes Merlots aqui do Brasil, né, da Serra Gaúcha. Então, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, não tem tanto resveratrol assim como o Merlot dessa safra. E quando a gente vai ver Sangiovese e Taná, aí a gente consegue ver um pouco mais de resveratrol. Então, não necessariamente aquele esquema. O vinho mais parrudo, a gente sabe que o Merlot seria uma casta intermediária, não tem tanto tanino aí quanto Cabernet Sauvignon, Taná, etc. Mas tem uma quantidade boa de resveratrol. Então, resumindo, Merlot brasileiro é um vinho bom para nos dar resveratrol. Mas eu vou trazer um dado interessante aqui. Nesse slide, você tem que compilar vários resultados de estudos que mostram se o resveratrol é benéfico ou não. E aqui é estudo de laboratório, não é tomando vinho, é tomando comprimido de resveratrol. Então, eu vou passar todos os resultados e vou mostrar como isso não se aplica muito na nossa prática. Né? Então, tem estudo mostrando que resveratrol 250 mil miligramas por dia diminui LDL em paciente com diabetes. Tem estudo mostrando que resveratrol 500 miligramas por dia pode reduzir triglicérides em tabagistas. Tem estudo mostrando que reduz pressão arterial em animais, estudo em animais. Tem estudo com obesos, usando 150 mg de resveratrol, mostrando que diminui triglicérides. Então, revisão com quase 250 pacientes, mostrando que usar resveratrol maior que 150 mg por dia também reduz pressão. Então, é um monte de estudo positivo. Não parece uma coisa maravilhosa, vou tomar vinho todo dia. Né? Mas, todos esses estudos foram tomando cápsula de resveratrol. Quando você vai ver, para vinho, então, por exemplo, 150 miligramas de resveratrol, você precisaria tomar 30 litros daquele Merlot Bron brasileiro lá de 99 para conseguir esses 150 miligramas de resveratrol. Então, o grande problema é que a quantidade de resveratrol no vinho é muito menor do que de todos esses estudos que testaram os benefícios do resveratrol. Então, não quer dizer que o resveratrol do vinho não protege, mas não é na quantidade que foi testada nesses estudos. Então, o resveratrol tem efeito antioxidante, tem um monte de efeito benéfico, mas não dá para extrapolar todos esses resultados lindos, a baixa pressão, melhor LDL, melhora tudo, porque você teria que tomar muito vinho para corresponder à mesma quantidade de resveratrol. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui, ver se alguém tem mais alguma ansiedade, só para... Ô, Fernando, a Selma fez uma pergunta aqui. Curiosidade, por que a dose menor para a mulher do que o homem? Então, aqui o mundo é machista, né? Não tô brincando, tá aí. Na verdade, é por metabolismo.
assim, se a gente for levar em conta um homem de 50 quilos, magrelinho, seria equivalente à mulher. Isso aí eles extrapolam para o geral. Então, geralmente, o homem é maior, tem uma massa corpórea maior, etc. Mas não dá para extrapolar. Uma mulher de 1,80 m com 90 quilos pode beber mais do que um homem de 50 quilos magrelinho. Então, isso aí é mais de acordo com o perfil geral. Então, não dá para bater martelo que é isso. É muito variável de acordo com as pessoas. Então, é mais por biotipo e metabolização mesmo do álcool. Beleza? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Mais dúvidas? Mulher com mais massa muscular pode beber mais. Essa. Então tá querendo arranjar uma desculpa para beber mais. Tem muitas mulheres aqui conosco hoje. Não, mas pode. A ideia é essa. É. Não dá para botar todas as mulheres no mesmo balaio, né? Então, tem mulher que tem 50 quilos magrelinha e tem mulher de 90 quilos que é mais alta, é musculosa, etc. Com certeza, a metabolização e o quanto ela pode beber de álcool é diferente. Então, isso é uma coisa que eles colocam de diretriz e tal, para poder ter um valor fixo. Mas, se a gente for utilizar na prática, a gente sempre tem que individualizar. Então, se for uma mulher mais encorpada, não quer dizer gordinha, pode ser mais alta, mais musculosa, etc. Teoricamente, poderia beber um pouquinho mais de vinho, assim, tranquilo, liberado. Fernando, nessa tua explanação, só para que me veio muito aquela frase, né? Da diferença entre o veneno e o remédio, no caso do vinho, e a quantidade, né? Sim. Então, o grande problema é que assim, a gente vê alguns compostos que são benéficos no vinho e fazem estudos com isso, vê que tem propriedade antioxidante, que é maravilhoso e tal, mas a gente tem que ver quanto que tem no vinho, quanto que a gente precisa disso para realmente melhorar a nossa saúde. Então, às vezes, não é tão maravilhoso assim, né? Então, tem estudo mostrando que parece que o vinho protege, mas será que é só por causa do resveratrol? Tem um monte de polifenóis, né? Então, a gente estuda muito o resveratrol, mas tem vários outros que podem ser benéficos também. O próprio álcool, né? Porque tem estudo com cerveja, com uísque também que mostra que protege. Então, o próprio efeito do álcool talvez tenha algum efeito. Então, o negócio é muito mais complexo do que só porque tem resveratrol protege. Não é assim, né? Beleza? Obrigada. Pode continuar, então? Pode, por favor. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, beleza. Será que a gente já falou. Quem quiser beber 30 litros de Merlot, me chama que eu ajudo. Hein? Isso aqui foi um insight da minha esposa, né? Que eu não sei nada de produto de limpeza, né? Ela falou, tem produto de limpeza com resveratrol também. Eu fui procurar e são produtos de limpeza caríssimos, né? Esse aqui tá quase 500, 600 reais. Fernando, é beleza, né? Não é limpeza, né? Beleza. Eu falei limpeza? Você falou limpeza. Tá aqui, ó, produto de beleza. Dá na mesma, é limpeza da pele. Você vê que eu manjo bastante de produto de beleza. Mas é isso, eles colocam lá resveratrol, a gente nem sabe o quanto que vai ter de impacto, talvez melhore alguma coisa na pele, mas aí eles fazem essa pesquisa e por lá, 600 reais esse produto de beleza aí que acaba, não sei se tem efeito, deve ter algum estudo mostrando benefício, né? Mas eles estão tentando de todos os lados buscar esse benefício que o vinho traz, né? É um produto de beleza. Obrigado por lembrar. Então, uma dúvida que algumas pessoas perguntaram também é se vinho tinto é igual ao vinho branco. Então, se a gente está falando dessas propriedades benéficas, de polifenóis, de resveratrol, antocianinas, tudo isso está, em geral, na casca da uva, na grande maioria dos casos. O vinho branco, do jeito que ele é feito, geralmente a gente tira as cascas e daí vinifica. Então, não tem contato com as cascas da uva. A não ser os vinhos laranjas, vinhos mais antigos aí, mas vinho branco, em geral, não tem contato com casca da uva. Então, a princípio, os vinhos que teriam maior benefício em termos de saúde seriam os vinhos tintos. Beleza? Resposta aí para quem perguntou isso daí. Uma outra dúvida que me perguntaram é se o vinho emagrece. Então, tem alguns trabalhos que sugeriam isso e daí o pessoal que adora vinho começa a abraçar, né, qualquer coisa positiva do vinho. Né? Infelizmente, a resposta aqui é não é tão mágico assim. Teve um estudo que criou essa hipótese, que foi um estudo de Harvard de 2009. Então, eles pegaram mais de 20 mil mulheres, seguiram por 13 anos, e aquele mesmo esquema, estudo observacional e tal. Então, quem falou que consumia pouco ou moderado vinho no começo lá da história, parece que no final, depois aí desses 13 anos, teve um risco menor de ter sobrepeso ou de se tornar obesa. Então, sugerindo que parece que o vinho protege e evita de ficar obeso. Então, essa é a resposta. Mas, mais uma vez, estudo observacional, a gente não sabe se o pessoal continua bebendo igual. Muitas vezes a pessoa não bebe porque já tem uma doença. Então, tem vários fatores que interferem.
Então, estudo observacional, assim, só serve para levantar hipótese, mas não serve para bater o martelo que vinho emagrece. Eu trouxe um estudo que tem uma metodologia melhor para mostrar que não é tão bonito assim como eles dizem. Né? O cardiologista adora dar nome para estudo, né? Então, esse aqui é o estudo Cascade, né? Cardiovascular, diabetes e etanol. Então, eles pegaram alguns pacientes que tinham diabetes tipo 2 e fizeram um estudo randomizado controlado, que é o ideal. Pega, então, todos os pacientes, sorteia, metade vai ficar no grupo que vai tomar vinho, metade vai tomar água mineral só. Então, metade dos pacientes tomaram vinho diariamente por 2 anos, metade tomou água mineral só, e eles queriam ver se isso ajudava a perder gordura abdominal, a não ganhar tanto peso. E o resultado foi que não houve diferença no peso e não houve diferença em tecido adiposo abdominal. Então, aqui eles fizeram uma ressonância no começo do estudo, avaliaram a quantidade de gordura abdominal e depois de 2 anos fizeram a ressonância de novo. Então, é um negócio bem detalhado, não é só eu acho que engordou. Então, esse estudo reforça a hipótese que realmente não é verdade. Vinho não serve para emagrecer. A gente tem que lembrar que, na verdade, vinho tem um teor considerável de açúcar, dependendo do vinho que você está tomando. Né? Então, se a gente está falando de um vinho, o vinho que a gente mais vê no Brasil é o vinho seco, né? Se a gente for levar em conta vinhos finos, que geralmente é até 4 gramas por litro. Espumante, tem uma turma que adora um espumante docinho, né? Então, daí já vai para 15, 20, 60 gramas por litro. E os licorosos, aí, vinho do Porto, Jerez, vários vinhos chegam a mais de 20, tem alguns que têm 100, 200 gramas por litro de açúcar. Então, vinho tem açúcar. E aqui eu vou botar só uma tabela, não vou falar tudo isso aqui, mas é só para ter uma noção. Um vinho branco um pouco mais encorpado, um Chardonnay, por exemplo, cada taça tem 150 a 170 calorias. Então, se eu for levar barrinha de cereal, ou então você que corre na esteira, né? Lembra quando você precisa correr para perder 170 calorias na esteira? Vinho tinto leve, Pinot Noir, geralmente é 130, 160. Vinho tinto mais encorpado pode chegar a quase 200. E esses vinhos sobremesa, Porto, Jerez, Sauternes, pode chegar a quase 300 calorias por taça. Aqui a gente está usando a medida de 177 ml. Né? Então, vinho tem açúcar, vinho tem caloria, então muita forçação de barra achar que você vai tomar um monte de caloria e vai emagrecer. Né? Não dá para a gente forçar tanto assim. E teve gente que perguntou em relação a diabetes. Então, eu coloquei aqui só um slide sobre diabetes, só para reforçar. Então, diabetes, na verdade, tem que tomar cuidado por tudo isso que eu falei, tem açúcar, tem caloria, então, o consumo de álcool em geral eleva a glicemia, mas tem um estudo israelense lá que testou o consumo de vinho em pacientes diabéticos, parece que é seguro se o cara estiver bem controlado. Passou lá no endócrino, está tudo normal os exames, tomando os remédios direitinho, poderia tomar alguma quantidade de vinho, não precisa enfiar o pé na jaca, mas daria para considerar liberar. Não é proibido tomar vinho quem é diabético. Isso o endocrinologista que tem que liberar. Mas dá para pensar em tomar vinho sem ser um diabético com muito cuidado. Beleza? Sim, vocês têm diabéticos aí, mas dá para pensar em tomar alguma coisa. Outra pergunta que fizeram, se vinho rejuvenesce. Então, querem a forma máxima, mágica para rejuvenescer, né? Independente de ser vinho ou qualquer outro remédio. Então, de onde saiu isso daí? Tem alguns estudos que iniciaram essas hipóteses aí que o vinho talvez emagrecesse. O vinho em ratos da Rede Nacional de Pesquisa de Envelhecimento na Espanha, que mostrou que vinho, junto com outros alimentos, né, com milho, cerveja, cereja, poderia retardar os sintomas de envelhecimento. A ideia é que com melatonina, com resveratrol, com vários antioxidantes que teriam nesses alimentos, a gente conseguiria atrasar a degeneração neuronal, então evitar a pessoa de envelhecer. Então, a mesma coisa, estudo em ratos, estudo de laboratório, que sugeriu que parece que vinho pode proteger. Aí foram fazer uma pesquisa, isso saiu em 2017, e saiu publicado em um monte de revista, mostrando que talvez vinho tenha realmente um fator protetor no envelhecimento. Mas, de novo, isso aqui foi um estudo in vitro, foi um estudo de biologia celular, eles colocavam lá a substância do vinho e viam um efeito na duplicação de cromossomos. Então, não dá para extrapolar isso para a prática ainda, infelizmente. Então, o que esse estudo mostrou? Que utilizar o resveratrol, e aí eles testaram 5 moléculas diferentes de resveratrol, poderia ajudar as células mais antigas, mais velhas, a rejuvenescer, a começar a duplicar de uma maneira mais rápida, como se fosse uma célula mais jovem. Então, com esse resultado, eles começaram a publicar em muitos lugares que vinho rejuvenesce, mais uma vez. Então, é uma sugestão que talvez tenha algum papel protetor do resveratrol, mas há uma dúvida que surge, né? Quanto de resveratrol que ele usou?
Será que a gente vai ter que tomar 30 litros de Merlot para conseguir essa dose, etc? Então, eu não sei se isso vai se extrapolar para o consumo de bebida alcoólica de vinho, né? Mas é mais uma evidência que sugere que talvez tenha um efeito protetor, a gente só não sabe ainda a quantidade. Isso, o próximo passo, você vê a documentação in vitro, começa a fazer testes em animais, daí testes em humanos, para daí pensar que isso seja verdade. Então, isso aqui é algo que sugere, pelo menos, que parece proteger, mas não dá para falar ainda que vinho rejuvenesce. Não vamos extrapolar os resultados aqui. Outra dúvida bem frequente em relação à dor de cabeça. Muita gente tem dor de cabeça com vinho e culpa o coitado dos sulfitos, né? Em geral, os sulfitos não são os culpados. Então, sulfito, em geral, pode ser culpado uma pequena porcentagem das pessoas que geralmente não tem intolerância ao sulfito. Então, do mesmo jeito que tem alguma alergia, ela pode ter falta de ar, dor de cabeça, mal-estar, náuseas, usando sulfito, independente da quantidade. Daí, tudo bem, pode ter cefalia por sulfito. A grande maioria não tem essa intolerância ao sulfito e tem dor de cabeça por outro motivo. Se a gente for ver, por exemplo, uma latinha de Coca-Cola, de refrigerante, o vinho geralmente tem mais, quando contém sulfitos, tem mais de 10 partículas por milhão de sulfito, né? A maioria dos vinhos tem entre 50 a 150 partículas por milhão. Quando a gente vai ver uma latinha de Coca-Cola de 330 ml, tem 350 partículas por milhão. Então, se o culpado fosse vinho, a gente ia ter muito mais dor de cabeça, ou se o culpado fosse sulfito, né? A gente teria muito mais dor de cabeça tomando Coca-Cola do que tomando vinho. Então, isso aqui já mostra que, na verdade, o grande culpado não deve ser o sulfito, como todo mundo adora culpar. Quem que é o culpado, então? O culpado, geralmente, é desidratação. É se encher a cara, tomar muito vinho e não tomar nada de água junto. Então, os mais experientes, tem vários velhinhos aí que se perguntam, não, como você consegue beber e ficar bem e tal? Geralmente, é uma taça de vinho numa mão e um copo de água na outra. Tem que tomar uma quantidade semelhante de água. O que se sugere é tomar 250 ml de água para cada dose de vinho. Então, toma uma taça de 150 ml de vinho, toma 250 ml de água. Eu já testei isso na prática, né, várias vezes. Mas, em geral, quando eu sento para beber com um monte de gente, vai tomando vinho e não toma água, você acorda no meio da madrugada com dor de cabeça, acorda no outro dia acabado. Se você toma água direitinho, a chance de você acordar bem no dia seguinte é muito maior. Você vai urinar mais, vai ter mais estímulo diurético. Mas o segredo para não ter dor de cabeça no vinho, na maior parte dos casos, é se hidratar. Tomar bastante água junto com o vinho. E isso é outro motivo que, geralmente, cerveja e uísque acaba dando mais dor de cabeça, porque é difícil, o vinho ainda é tranquilo. Você vai no restaurante, leva seu vinho e pede uma garrafinha de água. E, geralmente, quando você vai beber cerveja e uísque, você só fica lá com a cerveja com uísque e geralmente não toma água junto, não tem esse costume, né? Então, a água ajuda, protege, é importante para você acordar bem no dia seguinte. Se você for tomar muito vinho, toma bastante água, vai no banheiro, tudo certo, mas se hidrate bastante. Esse é o segredo. Teve, num dos grupos aí que eu participo, que falou que esse nosso vinho protege tudo balela e tal, e citou um artigo que eu resolvi trazer para vocês conhecerem. Então, não são todos os artigos que falam que vinho é protetor. Então, fui atrás desse artigo, fui estudar até para saber o que era e poder criticar, né? Foi um estudo que saiu no Lancet em 2018. Então, há pouco tempo atrás, saiu esse estudo que avaliou o consumo de álcool em 195 países, de 1990 a 2016. Então, foi um estudo gigantesco. Na verdade, eles pegaram um monte de estudos menores, estudos retrospectivos, prospectivos, pegou um monte de paciente junto e colocou tudo no mesmo balde. Na minha opinião, isso já é falho, porque quando você faz um estudo retrospectivo, só vai ter um monte de falha. Se você junta um monte de estudo com características diferentes, eu acho que é mais difícil ainda você bater um martelo numa informação. Mas beleza, ele juntou aí milhares de pessoas, fez essa meta-análise, né, juntou vários estudos ao mesmo tempo, e eles viram que o consumo de álcool pode estar relacionado com o risco de dar problema desde o baixo consumo, desde quem bebe pouco. Então, nesse resultado deles, que eles juntaram milhares de pessoas, tudo no mesmo pacote, parece que vinho faz mal desde a dose pequena. Mas daí você vai ver, por que as pessoas morreram? Por que morre mais tomando vinho? Vinho não, álcool, né? Eles falam com álcool. Aí você vai ver as causas de morte, grande parte das pessoas que morreram por consumo de álcool foi entre 15 e 49 anos e foi por tuberculose, por acidente de carro e por autoagressão, suicídio. Então, quando você vai ver, quem que tem tuberculose, quem que tem acidente de carro? É o pessoal que cachaça, né? Que vai na balada, toma álcool sem parar. Então, não é o perfil de quem toma uma tacinha de vinho. Então, eu acho complicado juntar todo mundo no mesmo pacote e querer falar que vinho faz mal. Talvez álcool consumido em excesso possa fazer mal. E esse estudo, eu acho que quis direcionar mais uma política nacional, internacional de proteção, porque realmente as pessoas que
consomem bastante álcool de forma inadequada, é gente jovem que vai acabar morrendo de acidente de carro, de tuberculose, de alta agressão, etc. Mas eu acho que isso não se aplica à nossa realidade de que toma uma tacinha de vinho por dia, não é o que a gente vê. Então, resumindo tudo, só para fechar as evidências que a gente tem em relação a vinho e saúde, né? A gente não tem estudo randomizado de longo prazo, então o cenário ideal seria comparar o cara que bebe só água, igual teve naquele estudo, mas era um estudo pequeno, vai beber só água, você vai beber uma taça de vinho todo dia por 5 anos, vamos ver o que acontece. E com uma quantidade grande de pessoas. A gente não tem estudo assim. Então, esse é o cenário ideal e é difícil acompanhar e fazer com que as pessoas sigam isso, né? Não é um comprimidinho, é tomar vinho, que vinho que vai tomar, tem diferença entre os vinhos. Então, é muito difícil, metodologicamente, criar esse estudo. Os estudos que tentam são geralmente de curta duração e observacional, que tem aquela limitação, né? A gente não sabe se o cara continuou bebendo igual, a gente não sabe se o cara não bebia lá no começo porque ele já estava doente, por isso que ele falou que não bebia. O cara, às vezes, o cara já tinha câncer, por isso que ele não bebia e morreu antes. Então, o estudo observacional tem muito viés. E, muitas vezes, o grupo que bebe e que não bebe tem várias outras diferenças, além da bebida só. Tem muita coisa que pode diferir. Então, a gente não tem, infelizmente, a evidência clara. Tem algumas coisas que sugerem proteção e, daí, se você curte beber um vinhozinho, acho que está liberado, pode continuar bebendo. A dúvida final aí, será que pode beber vinho? Então, será que o médico deveria recomendar beber vinho para todas as pessoas? Chega o paciente lá no consultório, não bebe nada, fala, hoje você deve ir no supermercado, comprar uma garrafinha de vinho e tomar 2 taças de vinho todo dia. A resposta é não. A gente não deve recomendar. Então, quem bebe, isso é orientação de diretriz norte-americana. Se a pessoa bebe aí 1 a 2 taças por dia, ou quantidade equivalente de álcool, você pode orientar a não passar desse limite. Tentar não beber todo dia e não passar desse limite. Se o paciente não bebe, a gente não deve recomendar. Vinho, álcool, qualquer álcool, principalmente os destilados, né, não vinho, geralmente pode dar problema hepático, problema no fígado, problema no pâncreas, pode dar problema gástrico, sangramento gástrico, pode dar problema de osteoporose. Vinho e qualquer outra bebida, muito mais destilado, pode dar muito mais complicação do que benefício. Então, às vezes, você vai indicar o cara para tomar 2 tacinhas de vinho, é o cara que tem uma propensão aí a abusar de álcool e daqui a 2 meses está tomando 2 garrafas por dia. Então, não dá para os médicos recomendarem o consumo de álcool. O que eu faço na minha prática, os pacientes sabem disso, eu tenho muito paciente com coração fraco, eles sabem que eu sou bonzinho em relação a vinho. Mas, geralmente, eu oriento o quanto pode tomar e eu individualizo. O cara tem coração muito fraco, o cara tem um monte de arritmia, melhor não beber, porque pode interferir em alguma coisa. O cara tem um coração fraco, ou o cara infartou, mas está tudo controladinho, toma aí 1, 2 tacinhas, não todo dia, mas aí dá para liberar, acho que não precisa ser extremo. Não dá para liberar vinho para proteger, por enquanto. Tem algumas coisas que parecem que protegem, mas não dá para a gente falar isso ainda, infelizmente. Eu coloquei aqui, só pedi para eu colocar, não para me promover, né? Mas é o meu Instagram que eu coloco o comentário de todos os vinhos. Aí já publiquei mais de 600 vinhos aí que eu degustei. Se quiserem mandar dúvida também, esse é um canal que eu uso diariamente. E eu vou abrir agora para perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Certo? Todo mundo ouvindo aí? Tranquilo? A verdade dói. Deu ouvir muita balela, não? A verdade dói. Olha só, eu queria muito que essa notícia fosse boa, tal, falar sobre vinhos, faz bem e tal, mas o consumo excessivo que é o problema, né? Exatamente. Acho que a gente, se consumir... Eu sou bonzinho, então, quer tomar 1 ou 2 tacinhas por dia, o ideal é tomar vinho bom, que vinho bom você não vai conseguir comprar muito. Então, você toma uma tacinha, você vai curtir bastante e vai ficar alegre. Então, não tem... Você toma vinho muito barato, você vai acabar comprando muito e acaba tomando uma garrafa fácil. Então, tem que sentir no bolso também, ajuda a ser um limitante a mais. Né? É um bom termômetro aí. Fernando, sabe o que eu queria falar a respeito? Para animar o pessoal aí preocupado. A gente falou muito da questão da saúde em relação a doenças, né? Predisposição de algumas doenças. Mas, gente, existe a nossa sanidade, né? Sanidade mental. E o vinho, até que ele foi o bom companheiro, tem sido bom... Não estou falando para exagerar, mas, assim, eu acho que a diferença de você encher a cara com uma cachaça, pessoas que têm problema, né, mesmo de ter vício com álcool, é diferente de quem aprecia vinho. Pelo menos assim, eu não conheço nenhum... Eu queria que você falasse a respeito dessa predisposição ao alcoolismo de quem consome muito vinho, porque eu desconheço essa relação. Em geral, é difícil a pessoa desenvolver alcoolismo com bebida fermentada.
Em geral, quando a pessoa tem realmente desenvolve o alcoolismo e tem os problemas de hepatite crônica, de pancreatite, de coração fraco, etc. Em geral, as pessoas abusam de destilado e a quantidade para coração fraco, por exemplo, tem que tomar mais que 80 gramas por dia de álcool, é muita coisa para tomar de vinho. Então, em geral, para a pessoa poder desenvolver essas doenças, em geral, é a pessoa que bebe destilado mesmo. Daí vai beber 1 a 2 garrafas de pinga mesmo. Eu participo de um monte de confraria, eu adoro beber vinho, conhecer um monte de gente nova com vinho, e eu não conheço ninguém realmente que abuse muito. Geralmente, quem toma 2 garrafas de uma vez de vinho é quem não entende e só bebe, não degusta, né? E quem degusta geralmente vai com calma. Então, eu não conheço realmente gente que abusa demais de vinho, pelo menos no circuito que eu acompanho aí. É limitado, mas é... A última pergunta nossa aqui, depois a gente abre para o pessoal. Vinho não protege contra a Covid, certo? Gente. Ok, pessoal. Só para deixar muito claro, porque assim, o tema dessa palestra ia ser sobre isso, mas a gente conversou, né, Fernanda? Falando, não, vamos abranger, porque na época que saiu aquela matéria, a reportagem na Veja, e aí outros canais começaram a republicar, eu conversando com a... E eu fiz um post falando, falei, gente, pelo amor de Deus, não protege. Primeiro que o estudo não foi feito com vinho. Segundo, que se realmente existe um benefício, mas é um conjunto de atitudes, né? Quer dizer, a pessoa tem uma imunidade bacana, não é o vinho em si, né? Então, o pessoal vai tomar vinho só e vai sair sem máscara. Então, mas o pior é que é uma responsabilidade grande, porque a gente que é do meio, a gente tem um papel importante. Se tem alguém que confia em você e você fala, toma vinho que faz bem para a saúde, que vai te proteger, nossa, as pessoas estão loucas por um milagre, por algo... O que a gente viu de post falando assim, agora estou protegido, tomo vinho todo dia. Não é brincadeira. O pessoal gostou dessa história, né? Se álcool protege, mata a Covid, se eu botar álcool dentro do corpo, vai proteger. Claro, então, a ideia do pessoal era não vai ter espaço para viver, assim, né? E aí, eu conversando com a Pax, aí eu fiz o post, a Pax mandou, falou assim, Ale, tem um texto maravilhoso do Dr. Fernando falando sobre isso. Eu falei, nossa, que bênção. Aí eu fui lá e falei, que bom, né? Porque aí é a voz de um médico falando a respeito, não é a voz da Fra Caruario falando, eu não sou especialista na área. Então, eu acho que você está de parabéns por ter se posicionado, né? Você, por estar nesses dois universos, você tem um papel muito importante de trazer a verdade, que nessas horas a verdade ela é muito importante, né, para preservar a saúde. Mas nessa questão de sanidade mental, realmente eu acho que o vinho ajudou bastante nessa pandemia, porque assim, o vinho tem um componente relaxante, ele vai ter um componente sedativo, você vai acalmar, você passa o dia inteiro ouvindo desgraça, ou então no caso que eu tenho um circuito que é muito médico, o dia inteiro trabalhando, vendo muito paciente morrendo, Covid e tal, se você não consegue relaxar algumas horas por dia, você vai ficar doido, se você ficar nessa pilha o tempo inteiro. Então, pensando nisso, em termos de sanidade mental, eu acho que parar, tomar o vinho, todo o ritual, né? Você vai tomar o vinho, você vai parar, vai conversar com alguém, vai parar de ver TV, etc. Em geral, vai ser um momento que você vai relaxar, e para a cabeça isso vai ajudar bastante. Então, não é um antidepressivo, nem um ansiolítico, mas ele ajuda, sim, eu acho, a estabilizar a sanidade mental de todo mundo aí. Principalmente nessa fase de pandemia, né? Acho que tem uma pergunta aqui, ó. Peraí, falando assim, atividade física intensa e vinho combinam? A Estela perguntando. Então, quando você vai fazer uma atividade física intensa, você vai fazer uma maratona, um triatlo, essas coisas, geralmente você tem que se preparar muito nos dias anteriores. Daí, em geral, não dá. Eu até tentei, eu corri São Silvestre, tudo, eu curto fazer atividade física, agora estourei meu joelho correndo, né, de graça. Mas o que eu conversei com os técnicos, tudo é que assim, você vai fazer uma prova importante no domingo, geralmente nos dias anteriores você tem que ser regrado, você não toma álcool, você não abusa de nenhum tipo de alimento, você vai comer os alimentos certos para se preparar para a prova. Então, se você faz atividade física durante a semana, pode sim beber 1 ou 2 tacinhas por dia. Se você vai fazer uma prova, uma maratona, um triatlo, daí talvez no preparo, nos dias anteriores, você deva evitar vinho. E a gente falando, a prova Estela, falando da maratona do vinho, esse eu ainda queria, 42 quilômetros em Bordeaux, vai parando em todos os vinícolas para tomar vinho. Isso aí é para ver quem chega em pé no último lugar, né? Isso aí acho que nem dá para considerar uma maratona. Mas se o cara vai fazer alguma coisa profissional, em geral, o ideal é evitar vinho,
nas horas aí, nos dias que antecedem a prova principal. Fora disso, pode sim tomar uma 2 tacinhas de vinho, sim. Ó, a Selma está falando aqui, eu tenho ansiedade, gosto de vinho espumante e tal, me sinto melhor com vinhos, porém espumante que eu adoro, eu sinto que deixa um pouco agitado. Então, eles são um pouco diferentes, na verdade, né? O espumante geralmente costuma ter um pouco menos de álcool, o vinho tinto acaba tendo mais essas propriedades benéficas, mais álcool e acaba tendo mais esse componente sedativo aí que te ajudaria a tranquilizar. Então, para usar como um ansiolítico, para te ajudar a acalmar antes de dormir, eu acho que melhor seria um vinho tinto mesmo. O espumante eu acho que não vai ter tanto benefício por causa da quantidade de álcool e etc., nos outros detalhes dele. Ô, Fernando, uma perguntinha. Diga. É encontrado também resveratrol no vinho branco ou só no tinto? Em geral, a gente só encontra a quantidade relevante mesmo, é só em vinho tinto, porque a gente vê isso nos polifenóis, que é o que está na casca da uva. Então, é muito difícil encontrar em vinho que não seja vinho tinto. Talvez vinho branco vinificado com casca, essas coisas pode ter uma quantidade baixa, mas em geral é vinho tinto que vai ter mais Eu polifenóis do imaginei, que assim, vinho resveratrol. laranja, né? Um vinho mais estruturado, né? Em Eu não achei nada de soli. pesquisa com vinho laranja, na verdade. Apesar de ter bastante aí, deve ter alguma coisa diferente. Mas, de qualquer jeito, o que tem os componentes mais intensos, os polifenóis, é a uva tinta, né? Então, acho que o que tem mais prevalente é vinho tinto mesmo. Legal, bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, aqui, ó, a Mônica fazendo aqui. E pode fazer aberto, se É, quiser fazer. se quiser, pessoal, fiquem à Se quiser vontade, abrir tá? o microfone, né? Pode falar à vontade. Podem falar à Fernando, vontade. posso falar aí um pouquinho? Pode, claro. Fala, Zé Carlos. Fernando, Falei muito parabéns besteira aí, Zé Carlos. foi muito bom. Foi muito bom o seu levantamento, foi uma revisão muito bacana, porque nós, como médicos, e mais como cardiologistas, sabemos que é um tema muito complexo de lidar nos nossos consultórios, tá? Até cada caso é um caso, fica muito difícil, às vezes, como conceituar realmente se você deve ou não indicar o álcool para uma pessoa, principalmente para quem nunca tomou. Isso acontece, de certa forma, tá? Então, é um tema muito complicado, às vezes, o conceituar o como médico nós podemos ou não prescrever bebida alcoólica, tá? Mas é aquela história, acho que desculpa, eu não sei o nome da moça do Fracaro, Alessandra, é? Isso, tá? Ela comentou sobre esse tema também, tá? Isso é um ponto que nós temos sempre que tomar muita atenção, até que ponto realmente se pode indicar ou não. Eu acho que normalmente o bebedor de vinho é uma pessoa que não tem uma predisposição tão grande ao alcoolismo como, por exemplo, quem toma muito mais destilado ou alguma bebida semelhante, tá? Então, isso é fato. Nós encontramos muito menos problemas, principalmente quem lida, enfim, com consultório médico e cardiologia, com alterações hepáticas, principalmente ou pancreáticas, como o Fernando muito bem comentou, são duas complicações muito grandes de quem consome vinho com um pouco mais de quantidade. Além disso, eu acho que todo mundo deveria, depois de uma certa idade, acima dos 25, 30 e principalmente acima dos 40 anos, fazer um check-up rigoroso anual, até para mensurar vários funcionamento do organismo, inclusive também de funções hepáticas, pancreáticas, níveis de cálcio nos ossos e por aí vai. Tá? Então, tudo isso é uma somatória de efeitos que o vinho, sim, pode proteger, mas nós temos que ser sinceros, né? Fernando também, lógico, ele vai muito em congresso de cardiologia, e vocês sabem que tem muitos cardiologistas que dão aulas de vinho, são professores de vinho, mas é muito interessante, Fernando, você pode talvez, se a gente for analisar nos congressos algum tópico em relação a vinho ou consumo de álcool, normalmente os palestrantes, eles praticamente omitem o tema. Se a gente fala em off, a gente sabe que muitos deles adoram vinho e tomam muito vinho, mas na realidade, num congresso, num tipo de atividade, a explanação desse tema é quase inexistente. E aí o Fernando explicou e muito bem o porquê. Infelizmente, nós temos a maior parte dos estudos que são feitos, ele apresentou, são estudos chamados observacionais, onde na realidade nós não temos uma manipulação de dados tão coerente e principalmente digamos assim, uma anuência de todas as pessoas que realmente tomaram parte. O primeiro trabalho que Fernando mostrou é um clássico, né? Ou seja, uma observação se não estou em erro, Fernando, é de mais de 14 ou 15 anos, ou seja, mas eles só tomaram em consideração o que a pessoa tomava no início, não no final.
Quer dizer, muita coisa muda em 10 ou 15 anos, né? Inclusive o consumo de bebida ou não, tá? Então, isso, normalmente, como ele muito bem comentou também, são viés que às vezes podem atrapalhar uma conclusão final. E isso nos dificulta muito, enquanto médico, enquanto cardiologista, a realmente prescrever ou não algum tipo de bebida alcoólica para uma pessoa de forma crônica, tá? O que nós podemos falar como enófilos, como divulgadores, além da cultura do vinho, é que realmente o vinho normalmente é uma bebida saudável, porque de forma geral quem toma vinho o faz de uma maneira mais discreta, sem normalmente muito abuso, tá? A gente tem muitas associações onde se discute e se conversa sobre vinho, e normalmente esse tipo de pessoa raramente abusa, tá? Eu não tenho centenas de amigos do mundo de vinho, eu não conheço ninguém que tenha problema de alcoolismo, tá? E isso é muito interessante, diferente de outros tipos de bebida que infelizmente podem levar assim a um chamado etilismo, um alcoolismo crônico, com todas as suas sequelas médicas associadas que vem junto com ele, tá? Então, de forma geral, e para não me alongar, Fernando, parabéns pela explanação, acho que fez um levantamento muito, muito interessante, foi uma atividade muito leve, extremamente didática, aliás, como você sempre o faz, né? Você é uma pessoa que tem uma didática muito boa, tá? Uma comunicação muito bacana, tá? Eu acho que não só os médicos, mas todos, tem mais um ou dois médicos, eu percebi aqui, mas independente disso, acho que o conteúdo foi muito bem passado. Então, Fernando, mais uma vez, você está de parabéns, como sempre, pelo brilhantismo aí, tá? Um grande abraço, tá? Muito obrigado. Valeu. Ó, teve mais uma pergunta aqui, né? Se podia. Eu uso medicação contínua, acho que vocês viram aí, né? Uso medicação contínua se eu posso continuar a tomar vinho, se não vai anular o efeito do vinho, etc. Em geral, grande parte das medicações a gente pode continuar tomando vinho tranquilo. Então, tem algumas bebidas algumas medicações que a gente tem que tomar cuidado a associar. São as medicações que vão fazer o mesmo efeito do vinho. Então, o vinho tem um efeito aí de depressor do sistema nervoso central. Tem gente que fica louco, mas muita gente fica mais sonolento. É normal o efeito do vinho. Se você tomar um Rivotril, um benzodiazepínico mais o vinho, né, você pode potencializar esse efeito e dormir muito mais. Então, o ideal é não tomar vinho se for tomar esses benzodiazepínicos, os tarja preta, né, que a gente chama. Rivotril, diazepam, Lexotan, etc. Né? Como antidepressivos, por exemplo, sertralina, essas coisas, pode tomar vinho. Antibiótico, muita gente pergunta, né? Não tem muita comprovação, mas o pessoal tende a evitar. Você vai usar antibiótico, vocês não sabem se vai fazer o mesmo efeito, a tendência é evitar, mas não tem muita coisa comprovada também que usar vinho, uma dose baixa de álcool, possa interferir no efeito do antibiótico. E se alguém quiser comentar mais uma coisa dos médicos presentes aqui, né? Talvez em relação ao anti-inflamatório, né, Fernando? Que são medicamentos hoje muito consumidos. Acho que vale a pena, talvez, você citar alguma coisa sobre isso. O anti-inflamatório, o grande problema do anti-inflamatório é que ele vai ser mais uma agressão para a parte gástrica, o risco de sangramento gástrico vai ser maior, pode aumentar a pressão, pode ter um monte de efeito a mais, né? Anti-inflamatório é um remédio que é bom ser evitado por todos os efeitos colaterais que eles têm, mas às vezes é necessário, e daí tem que ver realmente, juntar a quantidade mais alta de álcool com anti-inflamatório vai ser uma agressão mais intensa, o ideal é não misturar muito as duas coisas. Se todos os outros médicos estão por aí, ó, Sérgio, meu pai, aqui, se quiserem comentar alguma coisa, pode comentar. Ah, foi dele. Meu pai é pediatra também. Prazer! Muito prazer! Sejam todos bem-vindos! Porque eu fiz essa pergunta sobre o medicamento, porque geralmente você vai tomar um vinho, mas você tomou um remédio, você não pode tomar nada. Então, as pessoas geralmente falam isso, entendeu? E se você usa um medicamento, por exemplo, um AS, ou você toma um remédio para pressão, alguma coisa assim, diariamente, as pessoas sempre falam, mas você toma um comprimido todo dia. Então, por isso a minha... Sim. Então, o que eu recomendo? Tem muito paciente que pergunta isso. Porque o paciente que é hipertenso, que toma o AS, que teve um infarto, ele não vai deixar de tomar esses remédios. E o que eu já vi gente errar bastante final de semana eu quero tomar um vinhozinho, não vou tomar meus remédios. Exatamente. Isso é um erro gravíssimo, na verdade, porque daí descompensa porque tomou vinho, descompensa porque não tomou remédio. Então eu falo, o remédio é sagrado, todo dia você vai tomar igual. Pode tomar AS, antihipertensivo, toma tudo. Quer tomar uma tacinha de vinho, daí pode tomar, mesmo tendo tomando remédio. O remédio não pode falhar. Então isso é o mais importante. Porque o que eu já vi gente de descompensar a hiperemergência, em geral,
que parou os remédios por causa desse medo de juntar com álcool. E daí, acho que o problema foi o álcool, mas o problema foi a ausência do remédio. Então, não tem problema. Se você toma antihipertensivo, toma S, se você tomar uma quantidade pequena de vinho, não vai dar problema. Quando a gente faz os scores, a gente usa vários scores para ver o risco de sangramento dos pacientes, etc. Quando a pessoa toma o AS, toma anti-inflamatório, toma vinho, a gente vai tudo computando. Então, obviamente, tomar vinho todo dia, tomando o AS, você teria um risco um pouco maior de ter um sangramento, porque tudo vai aumentar. Eu já comentei, o vinho tem uma propriedade de afinar o sangue, né? De não deixar as plaquetas grudarem. Então, aumentaria um pouco o risco de sangramento, mas não é proibido. O mais importante para recomendar é não deixar de tomar remédio. Você nunca pode deixar de tomar remédio sem comentar antes com o médico, porque senão pode dar problema mais grave pela ausência de remédio, não pelo vinho. Ótimo, beleza? Obrigada. Vamos tomar vinho, Ale. E com antiplaquetários, ó, a Alana falando, tomei 2 hoje, antiplaquetário. Então, geralmente, quem tem o problema de infarto ou derrame, é muito comum a gente usar 2 antiplaquetários, né? O AS mais um, para potencializar, que a gente viu que diminui a chance de infartar, ter derrame de novo, etc. Então, tomar vinho aumentaria um pouco mais ainda o sangramento, mas da mesma forma, não é contraindicação. Se você teve um infarto lá, colocou a morinha no coração, colocou o stent lá, você vai ter que ficar 1 ano tomando, geralmente, o AS e um segundo remédio para afinar o sangue, clopidogrel, esses daí. E daí não quer dizer que você pode ter que ficar 1 ano sem tomar vinho. Só não tome vinho todo dia numa quantidade alta. Toma uma tacinha hoje, daqui a 2 dias toma outra. Isso é uma quantidade muito pequena para interferir no efeito dos antiagregantes plaquetários. Então, eu acho que a questão aí é moderação. Se você tem esse fator de risco a mais para sangrar, uma moderação um pouco mais intensa. Tentar evitar um pouco abusar isso daí. Mas pode tomar alguns dias, sim. Tá, doutor Fernando, primeiro eu quero agradecer, foi eu que perguntei sobre o antiplaquetário, né? Legal, legal. Muito obrigada pela sua palestra, assim, tirou muitas dúvidas minhas, né? Assim, eu há pouco mais de 4 meses passei por um fechamento percutâneo, foi uma coisa assim de uma hora para outra, e hoje eu tomo AS e clopidogrel, certo? Sim. São 6 meses esses 2 medicamentos que já resultaram de um AVC que eu tive. Foi tudo muito rápido, mas hoje eu estou bem. Então, a minha dúvida a minha dúvida em relação ao antiplaquetário, o meu médico também me recomendou no máximo as 2 taças, eu já sabia, os 200 ml, né? Eu sou sommelier de vinhos, né? Trabalho nessa área, pesquiso, né? Moro aqui em Fortaleza, gente, viu? Tá muito quente, podem vir para cá. Então, assim, a minha dúvida, eu participo de confrarias, né? Sou da ABS Ceará também, então eu fiquei na dúvida. Lógico, nesse ano de muito isolamento, eu não fui a encontros de confraria e até eles estavam suspensos. Mas eu fiquei imaginando, eu tenho, assim, geralmente a gente vai para os encontros degustar, você degusta 4, 5, até 6 vinhos, né, diferentes. E a minha preocupação ficou, bom, eu tenho um limite de ml, né, eu tenho que pensar na prática. Como eu vou fazer isso no encontro de confraria? Lógico que você não vai encher uma taça de cada das 6 garrafas, mas isso ficou uma preocupação muito forte em mim, né? Assim, então, desculpa, doutor, pode falar. Pode falar. Não, assim, esses antiplaquetários, eu vou parar de tomar daqui a 2 meses, quando fizer 6 meses do meu cateterismo, né? Do meu fechamento percutâneo. Mas eu fiquei pensando, eu tenho que depois continuar com os mesmos cuidados, não é? Provavelmente vai continuar com a S, né? Eu acho que não vai tirar os 2 de uma vez. Sim, não, de qualquer jeito. O que eu aprendi, na verdade, com a vida de várias feiras de vinho, etc., é que a gente tem que tomar mais o que realmente te dá prazer. Então, nas primeiras feiras de vinho, eu ia nas primeiros estandes, né? No 4º estande já estava quase caindo, já. Então, você vai aprendendo. Eu acho que as conferências são parecidas. Você vai ter lá 8 vinhos para degustar. Você toma um vinho, não te agradou muito, toma o necessário lá para você fazer a avaliação e ou cospe ou despreza o final da taça. Eu acho que para tomar, você não precisa tomar todos os 8, né? Então, esse último vinho está maravilhoso mesmo, toma até o final. Mas os 4 primeiros estão interessantes, tal, conseguiu degustar, você não precisa terminar o volume. Eu acho que o segredo é tentar maneirar no que toma. Ou, se precisar não tomar, fazer o esquema de sommelier de cuspir, que eu fiz uma cirurgia recente, eu tive que fazer isso algumas vezes. Então, é chato você não poder engolir tudo, mas às vezes você consegue pelo menos avaliar e fazer o seu trabalho como sommelier, né? Então, eu faria isso na confraria. Eu degustaria os vinhos inicialmente e tomaria a taça inteira só do que achar que vale a pena.
Os vinhos são mais ou menos, ou desprezaria lá no potinho, ou deixaria na taça. Acho que daí todo mundo sabendo que você tem um problema vai entender por que você não zerou todas as taças, né? Parece que é uma Sim. falta de respeito, mas não tem problema. É uma pena. Mas geralmente é assim mesmo que a gente faz, né? Mas eu fiquei com essa preocupação, né? Ainda bem que teve esse período, nós não estamos nos encontrando em nenhuma das confrarias, né? São 3 que eu participo no momento, mas fiquei com essa preocupação. Mas agradeço demais seus esclarecimentos, tenho me cuidado e vou continuar me cuidando. Obrigada. Tá bom. Qualquer dúvida pode mandar aí, eu estou à disposição. Aí. Além de ter meu contato, ela passa. Deixa eu ver, mais dúvidas aí, não? Tranquilo, pessoal que beber só. Eu fiz uma pergunta, Fernando. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, viu? Eu perguntei que isso também, dessas coisas que a gente ouviu falar, eu ouvi falar sobre vinho branco e osteoporose. Vinho branco previne câncer de mama. Isso existe? Existe algum estudo? Então, em geral, os estudos são semelhantes ao que eu falei do risco cardiovascular. Não tem um estudo que comparou, infelizmente, uma pessoa que tomou só água mineral, aquele estudo de adiposidade abdominal que eu mostrei, que foi o cenário ideal, estudo randomizado, metade tomando água mineral, metade tomando vinho, foi um estudo com menos de 50 pacientes, foi uma quantidade pequena. Então, para você poder ver uma proteção em risco de câncer de mama e osteoporose, geralmente você precisaria de centenas a milhares de pacientes. Então, conseguir organizar um estudo de centenas a milhares de pacientes, metade tomando só água mineral e metade tomando vinho, e algum vinho determinado, porque se escolher qualquer vinho, tem muita diferença, não tem. Tem, sim, alguns estudos sugerindo que possa ter um papel em até desenvolver osteoporose em alguns vinhos, e tem uns estudos mostrando algum papel em proteção de câncer de mama. Mas são todos estudos com todos esses vieses que a gente comentou. Tá. Então, assim, eu acho que isso não vai interferir no que você bebe. Não deve beber mais para proteger de câncer de mama. Mas, assim, tem algumas coisas que é evidência fraca que parece que protege, mas não dá para bater o martelo ainda. Deu para entender? E nada a ver com... E do mesmo jeito que também, então, não dá para falar se o vinho é branco ou é tinto, porque não tem como mensurar. Então, vai ser muito difícil conseguir um trabalho com esse desenho ideal, né? Então, Sim. Acho que vai ser muito complicado, porque vai uma metodologia que é inviável para conseguir com um número grande de pacientes. Então, acho que vão tomando com moderação. Vai estar bem claro que tomar a mais do que isso, né? Mais do que uma taça para mulher, mais do que uma taça, 150, 300 ml por dia, faz mal. E o binge, né? Tomar muito só no final de semana também faz mal. Então, vamos evitar esses comportamentos. E daí, vamos tomando, se quiser, aí, a maioria dos dias, mas uma quantidade moderada, 1 ou 2 tacinhas, acho que tá valendo. Eu libero.